Bom, amados, nos últimos 6 meses do ano passado, nós falamos sobre a vida sem perda de tempo. 6 meses nós ficamos falando sobre a vida sem perda de tempo. E nós pegamos por base o episódio de Lucas capítulo 24, que é aquele episódio do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. E você conhece bem o texto, nós ficamos 6 meses estudando esse texto, fazendo uma analogia com o tempo presente. E terminamos em dezembro, e na quarta-feira passada nós fizemos uma recapitulação. E nós estudamos, pegando o exemplo deles, aquela realidade de que os discípulos estavam em Jerusalém, e só estavam lá porque haviam crido na promessa de um tal de Jesus, que disse que era Messias, que morreria pela remissão do pecado da humanidade, e era necessário que assim acontecesse, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Era o 3º dia, eles estavam aguardando a ressurreição, perderam a paciência, não conseguiram esperar até o final do dia, e eles então acharam que caíram numa furada. Esse negócio de Jesus é conversa fiada, esse negócio de ressurreição é para trouxa, esse negócio de acreditar é uma bobagem, balela, então vamos voltar para a nossa vida normal. E eles deixam Jerusalém e voltam para Emaús. Diz o texto que estava de Jerusalém 12 quilômetros, e no caminho, já quase chegando lá, Jesus ressuscitado aparece perante eles e pergunta: o que vocês estão conversando aí? E eles dão uma bronca em Jesus, chama quase Jesus de burro, né? Será que você é o único peregrino, não sabe o que está acontecendo aqui na cidade, de um cara que disse que ia ressuscitar, que não sei o quê, mas era conversa fiada. E Jesus foi trocando ideia, eles estavam discutindo entre si. Quando chegou na residência dele, Jesus mostra o desejo de seguir caminhos, fala: pô, mas já é tarde, entra aqui e come alguma coisa com a gente, dorme com a gente, depois amanhã você segue caminho. Jesus entra, senta à mesa, quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos, parece que a escama espiritual cai, e então eles entendem que era Jesus ressuscitado. Quando eles descobrem que era Jesus, Jesus desaparece, e eles então voltam para Jerusalém. Então nós fizemos a analogia, há muitos de nós que vive algo semelhante, numa outra condição. Estamos bem durante um tempo, mas alguma coisa acontece, algum empecilho, alguma adversidade, alguma contrariedade, alguma ausência de sonho concretizado, e a gente então que estava esperando que fosse de uma forma a vida é de outra forma, a gente julga que não valeu a pena ter crido, vivido, esperado, feito, e a gente então muda o curso da nossa vida, da nossa fé, da nossa forma de ver a vida, e a gente diz: vamos viver a nossa vida, vamos voltar para a nossa casa, para a nossa vidinha normal. Só que esses camaradas, eles foram até Emaús, 12 quilômetros, perderam 12 quilômetros da vida, e a gente pode cronometrar quanto tempo a pé a gente anda 12 quilômetros, e depois descobriram que o fato de não crer, o fato de não mais conseguir esperar, o fato de achar que o que transcende a matéria é bobagem, o fato de achar que crer em espiritualidade é besteira, foi um erro de diagnóstico que os fez ir até Emaús e depois tiveram que voltar. Perderam 24 quilômetros de vida. Perderam algumas horas da vida por erro de diagnóstico. Nós aprendemos que quem não espera faz o quê? Se desespera. Eles estavam esperando o cumprimento da promessa, não conseguiram esperar até o final do dia, se desesperaram, se precipitaram, voltaram, viram a sua fé desvanecer e depois tiveram que voltar para Jerusalém. Assim é a vida de muitos de nós, aliás, de muitos de nós. Muitas vezes nós entramos em relacionamentos, em amizades, em projetos, em crenças ou não crenças, que desconstrói o trabalho original do Espírito Santo na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida, e porque a gente erra no nosso diagnóstico, porque a gente constrói amizades que não vale a pena, projetos que não vale a pena, nós somos formatados por verdades que não foram de fato mastigadas ou confrontadas com a palavra, foram reprovadas e ainda assim nós ficamos com elas, fazemos delas a nossa verdade, e os anos vão entrando, vão passando, e aí muitas vezes quando a gente amadurece, percebe olhando para trás, que muitos de nós, quem sabe, jogou tantos anos fora. Tantos anos. Como eu me encontro com gente que, olhando para trás,
depois da maturidade, percebem que fizeram da sua vida uma vida que não valeu a pena. E a sensação é aquela sensação de que perderam anos preciosos, perderam tempos preciosos, que muitas vezes não podem mais ser resgatados. E nós falamos, quando é que nós perdemos tempo na vida? Primeiro, quando nós nos distanciamos daquilo que é santo. Eles deixaram Jerusalém, que é o símbolo do que é santo. Nós ficamos um bom tempo falando sobre isso. Falamos sobre algumas marcas daquele que está deixando o que é santo, portanto, secundarizando o espiritual, quando Jesus diz que busca primeiro o quê? O reino. Primeiro o espiritual, depois as outras coisas. Né? Quando a gente busca primeiro o reino, as coisas são acrescentadas. Quando a gente busca as coisas invertendo a ordem da palavra, a nossa vida começa a se degringolar. Então, algumas marcas de quem está se afastando do reino. Perde, tomado pela incapacidade de discernir a presença de Jesus em meio às crises. Ou seja, se eu estou sentindo dor, Jesus não é bom. Se a adversidade chegou, Deus não existe. Se não aconteceu como eu quero, a ideia da promessa da vitória é mentira. A gente perde a capacidade de perceber amor de Deus com dor humana. Falamos sobre isso 2 ou 3 quarta-feiras. A gente perde a sensibilidade espiritual. Perdendo a sensibilidade espiritual, a gente imagina que a espiritualidade é tolice. Na verdade, não é a espiritualidade, é a nossa sensibilidade que foi carcomida. Falamos que uma outra marca disso é a soberba. Você não sabe, você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui, como quem diz, nós sabemos, você não. Uma das marcas de que nós estamos afastando do que é santo é a soberba, e nós aprendemos que a soberba é o quê? Um problema, quem se lembra? Oftalmológico, existencial. O soberbo, quando olha para você, se vê sempre além. Quando ele se compara contigo, ele sempre se vê além de você. E quando ele se olha, ele quando vê você, se vê aquém dele. Quando ele se vê além dele. Então o soberbo, ele começa a se afastar, porque a visão que ele tem de si é infinitamente maior do que aquela que ele é. Ele não se enxerga. E ele é tomado por três verdades. Primeiro, ele se torna crítico. Depois, o quê? Quem se lembra? Sabe que alguém se lembra? Cínico. E o terceiro? Uma palavrinha. Outro C. Crítico, cínico, cético. Muito bem. Esse é o processo da queda. Primeiro, ele se torna crítico. Nada presta. Nada é bom. Tudo é bobagem. Tudo é idiotice. Eu é quem sei. Vocês não sabem. Tudo é equívoco. Depois ele se torna cético. Ele se torna incrédulo. Depois se torna cínico. Chega ao cúmulo do cinismo. Esse é o processo da decadência espiritual. E o pior, geralmente o processo da decadência espiritual soa o mesmo processo de autossuficiência humana e intelectual. À medida que ele vai decaindo, definhando espiritualmente, para compensar a definhação ou definhamento, desculpa o neologismo, ele tem a ideia de que humanamente ele está evoluindo, de que ele está prosperando enquanto ser. Na verdade, é uma decadência espiritual. Nós aprendemos que o ateu, o que ele é? Nada mais do que o crente frustrado. Ele não conseguiu ter experiências com o sobrenatural, então o sobrenatural não existe. A fé é tolice. Tudo é bobagem. Vocês que creem são todos massa de manobra. Vocês têm poucos neurônios. Não é. É porque eu sou um crente frustrado. Quis muito, mas nunca consegui. Passei por aqui, mas não consegui ter experiências subjetivas. Não consegui me encontrar com Deus do quarto. Me encontrei com Deus da religião, com Deus da igreja. Senti até uns arrepiozinhos de quando em vez. Mas não gerou vida na minha vida. Então me torno cético. O que mais? Cínico, crítico, cético e cínico. Nós falamos sobre isso algumas quartas-feiras. 3, terceira marca que está se afastando, frustração. Né? Eles disseram, puxa, nós fomos acreditar em Jesus, que idiota que nós fomos. Estou decepcionado com ele, estou frustrado com ele. Só que a frustração com Jesus não era com Jesus. Nós aprendemos isso. A frustração era consigo mesmo. O problema não está no Jesus no qual eu crio. O problema está em mim que crie em Jesus. Né? Então isso é frustração. A frustração que a gente tem com quem quer que seja, dificilmente é com quem quer que seja.
geralmente é conosco mesmo. Falamos que a quarta era a incredulidade e a vida se torna uma vida teórica. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. A gente vai se afastando de Deus, a gente vira blá, blá, blá. Né? Se você for procurar a construção histórica, a construção real, holograma. Aí depois nós falamos que uma das marcas da vida que é marcada pela perda de tempo é desviar os olhos das promessas para fitá-los nas circunstâncias. Eles tinham a promessa de que o Messias ressuscitaria, tiraram os olhos das promessas e olharam para o relógio, olharam para o Cronos. Quando a gente tira o olho da promessa e fita nas circunstâncias, a gente tende a perder tempo na vida porque a gente vai se afastar do que é santo. A gente, se olhar para o lado mesmo, irmão, se a gente for analisar com os olhos tão somente carnais, olhando para as circunstâncias, a gente tende a desesperar mesmo. Tende a desesperar. Você viu de ontem para hoje, essa semana ali na Cidade de Deus, alguns jovens que param o ônibus, jogam um coquetel molotov, com todos os passageiros dentro. Vocês acompanharam isso aí? Quando vocês viram isso na televisão? Todos os passageiros dentro. Vocês viram no outro ônibus, no dia anterior, um trabalhador que vinha do seu trabalho, estava sentado com a janela aberta, um outro cidadão em pé pediu para ele fechar a janela, ele não fechou a janela, ele deu um tiro no peito do cara. Porque não fechou a janela. Essa é a condição do homem sem Deus, da sociedade que tem excluído Deus da sua realidade. Uma sociedade desesperada, desumanizada. Uma sociedade que tudo que tem vê é matéria, mas não consegue mais transcender. Perdeu a capacidade de transcendência. Se a gente olha para isso e perde a sensibilidade espiritual, a sensação que nós temos é que não há mais esperança. Mas nós não podemos esquecer que uma das marcas do Espírito Santo em nós é nos capacitar para, ainda que a maré esteja indo de mal a pior, nós possamos remar contra a maré. Amém, amados? Porque é o Senhor quem disse, posso o quê? Todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Diga, irmão, que está ao seu lado, em Cristo você pode tudo, irmão. Inclusive sobreviver saudável, isso aí. E falamos por último, no último mês, que uma coisa que rouba muito nossa vida, faz a gente perder tempo na vida, são contendas entre irmãos. O texto diz que eles vinham discutindo. E o que nós falamos sobre contenda, né? Quando a gente sabe, você sabe que você é o assunto do último fuxico. Você chega na faculdade, entrou na sala e todo mundo para de conversar. Eles estavam falando sobre o quê? Não, nada não. Aí tem sempre os que vem contar a história, né? Pô, sabe que estavam falando de você lá dentro? Você não vai acreditar que estavam falando de você lá dentro. Aí você diz assim, o que vem de baixo não me atinge. Atinge, irmão. Atinge. O que vem de cima, atinge também. Tudo atinge. Então, eles vinham discutindo e nós falamos sobre contenda. Aí falamos, o que a Bíblia fala sobre contenda? É fruto de carnalidade e maturidade. Fruto de carnalidade e maturidade. 1 Coríntios 1, 3, de 1 a 3. Segundo, é evidência de reprovação da parte do Senhor. Está lá em 2 Timóteo 2, 14 e 18. E por último, o Senhor abomina. Não é? Aí nós acabamos o nosso estudo. E hoje eu queria introduzir, para de repente você que está aqui, teve conosco esses 6 meses, e teve coragem, mais do que um homem de Deus, é homem. E teve a coragem de se autoanalisar, porque quando o sujeito é homem, ele não vive para analisar os outros, ele se autoanalisa o tempo inteiro. Ele, mais do que ficar apontando os erros dos outros, ele se olha no espelho, porque ele ainda não é soberbo, ele se enxerga, ele ainda tem ouvidos. Então, quando o sujeito é homem, ou a sujeita é mulher de verdade, ele se autoanalisa, e ainda tem ouvidos, e a palavra ainda o toca. Então, de repente, você está aqui, está aí com seus 30, 40 anos, porque é mais ou menos nessa idade que você vai perceber que jogou vida fora, porque até então não, até então é fase de construção. Então tudo é festa, tudo é motivo de alegria, tudo é motivo de celebração, tudo é oba-oba. Mas quando a vida vai entrando, e a maturidade vai assentando, e o menino, o bebê de fralda vai morrendo dentro da gente, e a gente passa a quem sabe falar como Paulo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e andava como menino. Paulo está falando de uma fase da vida dele. Ele não está falando lá da fase biológica, não. Ele está falando do menino espiritual, do menino existencial.
Ele diz que andava, falava e andava como menino. Mas assim que ele passou a ser homem, o que ele diz? Quem se lembra? Ele acabou com as coisas de meninos. Não andava mais como menino, nem como menino. Não pensava como menino e não falava mais como menino. Eu agora sou um homem. E existe uma diferença muito grande entre o homem e o menino. E a gente sabe nos frutos. Nos frutos. Falamos isso nesses últimos 6 meses. Então, de repente, você está aqui, ou está conosco no site, ou vê essa série de palavras, e tal palavra tocou você, pastor. Eu perdi muito tempo na vida. Muito tempo na vida. Perdi tempo, por exemplo, um e-mail que eu li, me mandaram da África do Sul, uma brasileira que mora na África do Sul, você não conhece, nem sabe o nome, nunca vai saber. E ela foi para a África do Sul atrás de um projeto. E esse projeto foi em torno de uma profecia que ela recebeu na sua igreja. Uma profeta chegou perto dela e falou assim, ó, Deus me mostra que tem algo para você na África do Sul. E diz para você largar tudo e ir para a África do Sul. Mas fazer o quê? A palavra é a mesma de Abraão. Qual foi a palavra para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Ora, se essa mulher usa algum neurônio para administrar essa profecia, esse chamamento já não seria mais como o de Abraão. Por quê? Porque Abraão diz, eu te enviarei para a terra que te mostrarei. A profecia dizia, a terra é a África do Sul. Então a geografia não era mais semelhante à geografia da chamada de Abraão. Mas ela deixou tudo, crente, mas com pouco bom senso. Largou tudo. Emprego público. Trabalhava na Secretaria Estadual do Estado de Goiás. Largou, pegou um avião e acreditou que quando chegasse na África do Sul, Deus mostraria a realidade dela. Ela está 2 anos na África do Sul. Não tem dinheiro para voltar. Ela mendiga na África do Sul. Ela conseguiu mandar um torpedo, porque procurou ajuda numa igreja, porque nem na igreja quiseram ajudá-la. E uma das perguntas que ela fez foi a seguinte, pastor, como é que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Culpado quem é? Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso. São os nossos equívocos diagnósticos. São as nossas leituras. É a nossa crença sem bom senso. É a nossa crença sem razão. É ouvir alguém sem usar o dom e a capacidade de discernir, de mastigar. Então ela está tentando voltar para cá. Vamos tentar ajudá-la. Tem uma igreja lá de um pastor que é amigo meu da África do Sul, com quem hoje ela está lá hospedada na igreja, se hospedou essa semana lá. E a gente vai tentar ajudá-la a vir para cá de alguma forma. Porque a família não tem a menor condição de fazê-lo. Então, 2 anos jogado fora. Quem sabe? Não sei, de repente foi escola. Mas quantas vezes nós estamos num relacionamento que faz a gente perder 5, 10 anos da vida? Quantas vezes nós construímos amizades que nós talvez pensássemos, caramba, é meu brother, é minha amiga, minha querida, minha amada. Mas essa amada, ela não contribuiu em nada para te fazer crescer espiritualmente. Tudo que ela fez depois que chegou na tua história foi te afastar de Deus. Tudo. Te tirou da coisa principal. Te tirou da realidade da palavra. E aí depois que a maturidade vem, é que a gente vê o quanto a juventude, que é bênção na nossa vida, pode fazer mal à nossa existência e nos tatuar negativamente para o resto da existência. Mas, como Deus é um Deus que restaura todas as coisas, eu hoje queria começar a falar com você sobre resgatando o tempo perdido, se não todo algum. Como é que a gente pode, pastor, uma vez que eu reconheço, perdi muito tempo na vida, joguei parte da minha adolescência fora. Joguei parte da minha juventude, joguei minha família, meu casamento, joguei meu ministério, joguei minha vocação, joguei a minha fé, joguei tudo que era valor. Aquilo que pai e mãe construíram em mim, foi destruído em mim por alguma razão. E hoje eu sinto o quanto eu perdi, o quanto eu me equivoquei. O que você pode fazer? Bom, nesse mesmo texto, diz que, embora eles tenham perdido 12 quilômetros para ir,
tiveram que voltar 12 quilômetros, existe uma realidade implícita aqui. Eles voltaram. Eles se desgastaram, perderam tempo, se cansaram, se equivocaram no diagnóstico, perceberam que a sua leitura não era uma leitura tão inteligente quanto eles achavam que fosse. Descobriram que o desespero nada mais é do que a incapacidade de esperar, e quem não espera se desespera. E eles então voltaram. Todavia, eles voltaram. Ora, se eu começo a perder tempo na vida, quando eu me afasto do que é santo, quando eu arranco de mim a realidade da transcendência, do metafísico, do espiritual, quando eu me transformo num punhado de carne e ossos tão somente, num ser cronológico de no máximo 80 anos e só, eu me diminuo enquanto criação de Deus. Eu perco de vista a imagem de Deus em mim, o que a gente poderia chamar de imagudei. A imagem de Deus em mim. Eu me diminuo quando eu me assemelho a um animal, a um bruto, a respeito de quem Deus disse para criar, haja ou a terra produza. Quando eu me assemelho a ele, me transformando num punhado de ossos, carne e músculos só, sem nada de Deus em mim, eu estou me diminuindo. Eu arranco de mim, porque me diminuí, a possibilidade de desenvolver e desfrutar coisas grandes na vida. E as coisas grandes na vida, você tem aprendido aqui, não são aquelas que o dinheiro compra, irmão. Não são aquelas que são mensuráveis. Porque a Bíblia diz, são palavras de Deus, aquilo que Deus preparou para os que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Diga, eu amo o Senhor. Pois é, o que a Bíblia fala a teu respeito? O que Deus preparou para você? O que está escrito lá? Quem se lembra? Os olhos não veem. O que mais? O ouvido não ouve. O que mais? O coração não sente. Não penetra no coração. Ele está dizendo, olha, o que eu tenho preparado para quem eu amo não é mensurável na dimensão humana. Eu acredito que Deus é poderoso para nos abençoar com matéria. Deus é poderoso para te dar uma casa própria. Deus é poderoso para te dar um carro novo, para curar a tua enfermidade. Temos pregado sobre isso de manhã. Que é fé à luz do Evangelho. Deus tem poder para abrir as portas. Deus tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Mas, embora Ele tenha poder para isso, eu não preciso pedir a Deus para me dar um carro. Se eu trabalhar, se eu estudar cedo, se eu trabalhar, se eu conseguir um bom salário, eu compro um carro. Consigo construir minha casinha. Porque tem gente que nem de Deus se lembra, acha que Ele não existe, e tem tudo isso. Então o que Deus tem preparado para mim e para você, ele não é perceptível, ele não é mensurável. Você lembra que eu mostrei a diferença entre o que tem preço e o que tem valor? Uma coisa que tem preço é uma coisa sem valor, portanto, para nós. Pode reexplicar, pastor? Posso. Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Eu tenho um carro, graças a Deus. Que bom. Legal. Ter um carro é uma bênção, não é, Alisson? Então vamos supor que teu carro vale 20 mil. Vamos supor. Se roubarem teu carro, nunca vai acontecer isso, em nome de Jesus. Mas vamos supor que roubasse, mas não vai roubar. Só suposição. Né? Perder uma coisa que tem preço, 20 mil. Dá para viver sem carro? Dá ou não dá? Quantos aqui não tem carro? Ó, olha nós aí, né, irmão? Por enquanto, seu carro já está a caminho, irmão. Toma posse aí. Pois é, dá para viver sem carro, varão? Dá, não dá? Dá. De modo que se o teu carro vale 20 mil, ele não tem valor. Ele tem preço, não é valor. Ah, quanto é que custa um tabernáculo desse novo? 600 metros quadrados. 300 mil reais. Ora, se esse tabernáculo tem preço, é porque ele não tem valor. Dá para viver sem tabernáculo. Agora diga para mim, Dilson, quanto custa a tua saúde? 10 milhões para eu dar uma injeção com sangue com AIDS em você. 10 milhões. Sua saúde tem preço? Não, porque isso é valor. O que tem valor na existência humana não tem preço. Ricardo, você tem uma filha linda, não tem? Como é o nome dela? Ana Beatriz. Quem não conhece a Aninha? Quanto custa a Aninha? Não tem preço.
Chega um desses pedófilos da vida e fala assim, Ricardo, $1 bilhão para eu levar sua filha. Isso é centavo. Quando é que $1 bilhão não vale nada? Quando ele é contraposto àquilo que tem valor na nossa vida. O que tem valor não tem preço. Se tem preço, não tem valor. Agora, o que acontece com essa geração? Tudo que ela valoriza tem preço. Tudo que tem valor, ela abomina. Quanto custa a tua salvação? Não tem preço. Teu amigo talvez tenha preço. Agora, quando a gente arranca da nossa vida o abstrato, o supra-humano, e a gente vive só de sacanagem. A gente vive só de hedonismo, sensações e sensações. Quero curtir a vida. Eu quero zoar geral. Né? Quando a gente vive de tesões. E a gente diz assim, cara, eu sou um cara livre, sou um cara fera. Né? Eu sou o cara, eu sou a mina. Na minha época chamava mina, hoje eu não sei nem como é que se chama. Né? E a gente acha que isso é a vida. Agora, o que faz essa vida valer a pena? Por exemplo, amor. Você ama alguém? Ama, não ama? Você consegue pegar no amor? Tem cheiro o amor? O amor é mensurável. Saudade. Amizade. Tudo que faz a vida valer a pena e tudo que retrata a vida no físico é abstrato. Ódio, tristeza, desânimo, ânimo, alegria. É tudo abstrato. Quando você se resume à matéria tão somente e tira de você a dimensão sobrenatural, espiritual, você se diminui e você vai viver o ordinariamente humano. E não há nada no ordinariamente humano que possa fazer um ser humano pleno. Completamente pleno. Por isso Jesus diz que nós precisaríamos estar perto dele e tudo que pedíssemos ao Pai em nome dele, ele concederia. Isso é relacionamento, intimidade, para que o nosso gozo fosse o quê? Completo. Porque gozo completo só nele. Então, quando eu começo a perder tempo, quando eu me afasto do que é santo, eu arranco de mim a dimensão espiritual. Arranquei a dimensão espiritual, eu não estou falando de religião. Estou falando de espiritualidade. Quando eu arranco de mim aquela chama que me liga com aquilo que eu não conheço. Que arranca de mim aquilo que transcende ao meu conhecimento, à minha capacidade. É aqui que a ciência se equivoca, né? Porque o que ela não conhece, ela diz, não existe. É soberba. Não se enxerga. Quando eu arranco o espiritual, eu me diminuo. Diminuído que fui, ainda que humanamente tenha de mim uma visão super-humana, essa visão nada mais é do que um engodo. É alguém que perdeu a capacidade de se enxergar. Como é, pastor, que eu me livro desse eu que foi gerado em mim, pequeno, quando me afastei de Deus? Voltando para Deus. Se de um lado eles saíram de Jerusalém, perderam tempo, do outro lado eles voltaram para Jerusalém. E o que é bom nesse negócio, irmão? É que todo mundo que vai de Deus, quando quer voltar para Deus, encontra Deus de porta aberta, de braços abertos. É isso que é maravilhoso de Deus. Bom, por isso que Deus é Deus, né? Porque alguns vão de nós e machuca nós a beça, né? E aí quebra a cara lá, quer voltar para nós. O que nós faz? De novo não, mas aqui não. Vai cantar noutra freguesia. A gente perde a confiança. A gente aprisiona o outro do lado de fora da nossa vida. Quando eles vão de nós não queremos mais eles em grande escala. Mas nós não somos Deus, graças a Deus. Então o que Deus está falando assim? Se você reconhece que perdeu tempo se afastando do que é santo, o santo está aqui dizendo, volta para o santo, que eu te recebo de braço aberto em nome de Jesus. Então há esperança. Ora, no tempo perdido, talvez, a gente não possa fazer mais nada, talvez não há como reconsertar passado.
Mas eu posso parar de perder tempo daqui para frente. Eu posso deixar de viver essa vida diminuída, essa vida material humana, carnificada, limitada, impossibilitada de transcender. Eu posso parar de mentir para mim mesmo. Eu posso parar de ser o meu próprio Satã quando eu volto para a presença de Deus. Porque o texto está dizendo, eles voltaram, versículo 33, olha o que diz no versículo 33, irmão. Aliás, o 31, olha lá. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Antes da gente ler o resto, olha para cá. Lembra que lá em Jerusalém eles acharam que aquilo ali era bobagem? Jesus é bobagem, ressurreição é bobagem, negócio de fé é bobagem. Perdemos tempo em confiar nesse cara, fomos enganados. Essa palhaçada não existe. Vamos embora daqui. Olha, essa ação foi uma ação racional. Eles não estavam endemoniados, não tem demônio nessa história. Eles não estavam sob efeito espiritual das trevas. Eles estavam dentro da razão. Estabeleceram um diagnóstico sobre o espiritual. E o diagnóstico dele foi, bobagem, vamos embora para longe disso. Agora, olha o que o texto está dizendo. Quando Jesus aparece, o texto no versículo 31 diz, abriram-se-lhes então os olhos. De que olhos? O biológico não. Os olhos espirituais. Que podem ser bloqueados quando nós estamos sendo vencidos e nos afastando do que é santo. A gente não consegue ver mais com os olhos espirituais, nós não conseguimos ver além do que o nosso olho biológico possa alcançar. Nós não conseguimos ouvir nada além daquilo que a voz humana ou que o sino pode retinir. Nós não conseguimos mais perceber com a sensibilidade humana o mover espiritual. Quando eu perco a sensibilidade espiritual, quando eu perco a audição espiritual, quando eu perco a visão espiritual, o que eu faço? O espiritual não existe. Mas o problema não está no espiritual, está no ser humano o desejo espiritualizado. Quando a gente morre, a gente não desencarna, como dizem os espíritos. Pois é, quando a gente morre espiritualmente, a gente desespiritualiza. Somos tão somente carnais. E o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2? O homem natural, diga para mim, não aceita o quê? As coisas do Espírito e não podem entendê-las. Por quê? Elas se discernem espiritualmente. Aí você pega um intelectual, ateu, que porque sabe muito da matemática, diz assim, esse negócio de espírito é bobagem. Por quê? Porque ele não consegue entender. Da mesma forma como você não entende a matemática. Você botar aqui, ó, pastor, faz uma equação do primeiro grau, nem do anterior primeiro grau de matemática, não. Química e física, só isso, irmão. Vamos dar rumo dessa prosa. Agora, o fato de eu não saber física não significa que isso é bobagem. Não. É porque o homem desespiritualizado se torna um soberbo carnal. O ateu é um crente frustrado. Ele quis muito ter experiências espirituais. Não conseguiu. Ele viu Sônia tendo, viu Paulo tendo, viu a Bruna tendo, a Mark tendo. Ele vê a igreja sendo abençoada, pessoas sendo curadas, restauradas, vê família sendo abençoadas, drogados sendo libertos, vê o Espírito Santo passando, às vezes quando ele sente até um arrepiozinho de sentiu, mas a obra não consegue se estabelecer dentro dele, se discerne espiritualmente. É espiritual. Então discutir religião é no mínimo burro. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Amém, filho, Deus te abençoe. É com Deus. Ah, eu digo, legal. Bobagem. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, irmão, é sino que retine. É bobagem. O que a Bíblia fala sobre isso? Ao homem faccioso, depois de uma ou duas admoestações, evitam. Falou uma, duas, não entrou? É pérola púrpura. Pérola púrpura. Ele está desespiritualizado. Ele está carnificado. Virou um punhado de carnes e ossos. Agora, quando a gente volta porque os olhos se abrem. Há uma ação espiritual com a presença de Jesus na casa daqueles homens. Jesus entra na casa deles, ele diz, os olhos se abriram. Eles então perceberam que o coração abrasava. Os olhos abrem e o coração abrasa. O olho é o órgão exterior, o coração é o órgão interior. Quando a gente vê,
com o que há do lado de fora, ou a gente percebe do lado de fora, é porque algo do lado de dentro já foi feito. Por que a gente perde a visão do lado de fora? Se descredibiliza de tudo. Porque o que havia dentro já foi desconstruído. Quando é que tudo lá de fora é restaurado? Quando o que há dentro começa a ser reconstruído pelo Espírito Santo de Deus. Alguns de vocês são testemunhas fatídicas disso. Estavam mortos, estavam enterrados espiritualmente. Mas começou a ouvir a palavra, começou a dar uma chance ao Espírito Santo de Deus. E aí, hoje, você está aí, renovado, com uma nova unção e cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Amém ou não? Quantos já tiveram mortos aqui, na verdade, na presença do Senhor? Olha aí. Irmão, nos meus 17 para 18 anos, eu entrei no exército com 17 anos de idade. Eu fui um ano antes. Eu fui voluntário. 17, 18 anos foram meus piores anos. Piores anos. Paraquedista e ser crente dentro do quartel não é fácil. E nessa fase nós nos preocupamos muito com a imagem. Nós nos preocupamos muito com a opinião alheia, com o que os outros pensam de nós. Nossa imagem é muito mais importante que o nosso conteúdo. Não é? E nem sempre que a gente produz com a boca tem a ver com o que há dentro. A gente se torna uma farsa. Então ser santo era a coisa mais difícil do mundo. E só que para ser aceito lá de fora, a gente tem quase que nos afastar do que é santo. E a gente se afasta. Só quando a gente se afasta do que é santo, a gente percebe que a nossa vida, como eu falei, ela vai se carnificando. Carnificada, se você é um ser espiritual, não há plenitude, não há alegria nenhuma. Nenhuma. A não ser aquela que dura enquanto o prazer carnal dura. Por exemplo, pastor, eu gosto muito de um pagodão da madrugada. Legal, pagode é um negócio legal. Né? Você quer pagodinho, isso é muito legal, eu gosto também. Agora, a alegria do pagode dura até quando? Até a hora que acabar o pagode. A alegria da orgia sexual dura até quando? Quando acabar a orgia sexual. A alegria da fumadinha de maconha, da cocaína, dura até quando? Até acabar o efeito. Acabou o efeito, acabou a alegria. De tal forma a gente anseia pela alegria, pela vida que vale a pena, que a gente volta para a droga. Que a gente volta para a bebida. Que a gente volta a alimentar a carne. Porque a gente quer sentir aquilo que sentia no ajuntamento. A gente quer sentir aquilo que a gente sentiu quando a gente estava com os outros e mostrava ser uma coisa que a gente não era. Agora não adianta. O som tem que ser desligado. A imagem que você projeta no social tem que ser desfeita. E você tem que voltar para casa e se encontrar consigo no seu travesseiro. Enquanto você é menino, você foge de si. Mas quando a maturidade chega, ela te esmaga. E você vai olhar para trás e vai ver como eu era tolo e não sabia. Agora, você que está aqui e já passou da meninice, o Senhor está voltando, volta. O Senhor está dizendo, venha, eu estou de braços abertos. Caiu, abriram-se então os olhos, reconheceram nisto, ele desapareceu diante deles. Verso 32. E disseram um para o outro, porventura não se abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? E olha o 33. Na mesma hora levantaram-se e fizeram o quê? Voltaram. Meu irmão, esse texto ele traz algumas lições muito tremendas. Primeiro que eu paro de perder tempo na vida quando eu me reaproximo daquilo que é santo. Comecei a perder tempo quando eu me afastei do que é santo. Quando eu volto, me reaproximo, então eu posso tentar não mais perder tempo. Agora, esse retorno tem algumas implicações. É aqui que está o problema. Quantos crentes, que crentes foram e foram usados por Deus, se afastaram de Deus que é santo, hoje estão perdidos no mundo. Uma farsa existencial. Tentam voltar e não conseguem. Quantos, de repente, vocês estão aqui? Fingem que está tudo bem, que está tudo legal. Na verdade, você está tentando voltar para a casa de Deus, para o Deus da casa e não consegue. Você não consegue mais ser senhor do teu corpo. Você não é mais senhor dos seus pensamentos. Você não é mais senhor das suas imagens ou da sua imagem. Você não é mais livre porque se tornou um escravo da sua liberdade.
entendeu equivocadamente o que é liberdade. Lembra que eu falei sobre liberdade domingo passado, já falei outras vezes. O homem sem Deus pensa que ser livre é fazer tudo o que quer. Só que a liberdade de Deus não é essa. A liberdade de Deus é não fazer o que não quer. A gente é livre para cheirar, mas porque é livre não cheira. A gente é livre para beber, mas porque é livre não bebe. A gente é livre para fazer, mas porque a gente é livre a gente não faz. A gente é livre para dizer sim quando quiser, mas também é livre para dizer não quando não quiser. Não é o caso do homem longe de Deus. Ele é livre para dizer sim a tudo que quiser, mas não é livre para dizer não ao que não quer. Quando você faz o que é santo, você perde a capacidade de dizer sim para o que é santo. Tenta voltar para o que é santo. Mas você percebe que na separação e no distanciamento, a imagem de Deus foi sendo deformada em você. A imago Dei. E reconstruir uma imagem, talvez não seja tão difícil, mas reconstruir uma essência, isso é complicado. E aí eu vou começar a falar com vocês sobre considerações sobre o retorno. Vou dar uma só hoje. São 4 ou 5. Primeiro, nosso retorno deve ser o primeiro fruto da restauração da consciência. Primeiro fruto da restauração da consciência ou da consciência restaurada. O texto diz que abriram-se-lhes então os olhos, ou seja, a consciência deles foi curada. É exatamente o que aconteceu com um personagem da Bíblia, que está na parábola do filho pródigo. Pai, me dá tudo. Eu agora já tenho 18 anos, sou homem, já sei de tudo da vida, e eu vou viver a minha vida, não quero saber de pai, não quero saber de autoridade, não. E ele vai. Quando se afasta do que é santo, vai viver uma porcaria de vida. Literalmente. Quando ele está lá, Ricardo, você falou em viver uma porcaria de vida. Qual foi a palavra que está lá na Bíblia? Caindo, porém, em si. Quando é que cai em si? Quando está bem longe da casa do Pai. Quando a matéria já não o completa. Quando o homem carnificado já não encontra alegria em mais nada. Ele tem que mentir para todo mundo dizendo que está bem. Dizendo que está feliz, que está tudo certo. Ele tem que dizer que dorme bem. Ele tem que dizer que não se equivocou. Não. Agora, lá no meio dos corpos, ele cai em si. Agora, ele não cai em si e termina a história. Caindo, porém, em si, disse. Quem se lembra o que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha aí, ele cai em si e faz o quê? Retorna, se levanta. Não adianta se conscientizar, pastor, que merda que eu fiz da minha vida. A palavra é essa aí mesmo. Pastor, eu estou aqui na M. Pastor, minha vida é uma mentira, é uma farsa. Deus, eu imaginei que, eu pensei que, mas agora eu estou vendo que é nada daquilo. Eu era bobo, ainda era besta, eu não me enxergava, era soberbo, tinha problema oftalmológico existencial. Legal, você caiu em si. Você está começando a ser curado. Você está começando a se enxergar como você é, uma porcaria. Se Deus abate os soberbos, o que ele faz com os humildes? Ele exalta. Então, quando eu caio em mim, eu estou me preparando para ser exaltado. Aleluia! Agora, escute, não adianta cair em mim. Eu tenho que me levantar e voltar para o meu Pai. Não adianta você ficar lutando contra a palavra. A palavra ainda penetra em você, ela mexe com o teu coração, mexe com o teu ser. Você sabe que depois que você se afastou do que é santo, tua vida começou a perder sentido. Então o Senhor está te mostrando na palavra, nesses meses todinhos, filho, embora você aparentemente tenha desistido de mim, eu não desisti de você. A casa do Pai continua sendo a tua casa, porque você é filho. Então o filho, ele se levanta e ele vai. O retorno deve ser o primeiro fruto da restauração da consciência. Se você, irmão, nesse tempo que a gente está aqui ministrando, de 6 meses, é daqueles homens ou mulheres que está percebendo que a coisa está ficando preta. Você é um homem ou uma mulher carnificada. Alguém que
por erro de diagnóstico, achou que o espiritual é tolice. O que papai, mamãe, família ensinou é tolice. Você que entrou, você que percebeu que está perdendo tempo na vida, irmão. Como eu falei no início desse estudo, há tantos meses atrás, você se lembra, que é mais antigo comigo aqui, eu fiz um estudo de 9 meses sobre reencarnação aqui na nossa igreja. Eu mergulhei nos livros dos Espíritos de cabeça. Mergulhei no Evangelho segundo Allan Kardec de cabeça. Atendi até alguém que é dessa festa de semana. E mostrei o livro dos Espíritos para ele. Falei, olha, eu conheço o livro dos Espíritos quase como eu conheço a Bíblia Sagrada. E quando eu fiz aquele estudo sobre reencarnação, mostrando para você que reencarnação não é a doutrina espiritual, ela é filosófica. Ela é antes de Kardec, muito, muito antes. Eu mergulhei naquela doutrina porque eu queria uma fé muito racional. E falei para Deus, Deus, eu estou disposto a me converter ao Espiritismo se aquilo for verdade. Por que eu disse aquilo? A reencarnação é uma doutrina muito simpática. Eu tenho uma simpatia horrível pela reencarnação. Você imagina? Você está aqui ouvindo essa palavra, descobre que perdeu 40 anos da tua vida com idiotice. Amadureceu velho demais, ficou velho e não amadureceu e jogou a vida fora. Como a gente vê com esse pessoal que está envelhecendo, não reconhece que está ficando velho, né? O cara está fazendo 50 anos, cismou que é garotão, mano, já viu. A mulher está fazendo 50 anos aí curto, bota shortinho curto, levanta a barriga, a banha cai para cima da calça, aí bota os decotes, as banhas caindo, e ela. Aí tem sempre um passa-fome que diz, ô gostosa, aí pronto, aí. Aí ela acredita, ela não foi gostosa nem quando era jovem. Agora a velha, ela acredita que está gostosa. Aí, o velho que não se reconhece velho é o quê? Diga para mim. Ridículo. É ridículo. Eu acho legal o velho que não envelhece nunca. Cabeça boa. Agora, quando ele não percebe a idade que tem, fica ridículo, gente. Fica ridículo. Mas isso acontece também com a gente. Tem crente que envelhece e não amadurece nunca. Agora tu imagina, o sujeito perdeu 30 anos da vida. 40 anos, porque se afastou de Deus. E agora maduro descobriu que Deus existe, cara. Estão tentando sepultar Jesus desde que Jesus é Jesus e a terra é terra. Jesus já casou com Maria Madalena, Jesus traiu Judas. É uma desgraça. E Jesus continua, vai passando todo mundo e Jesus continua. E passaram os céus da terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, estão tentando demover isso há um bocado de tempo, mas Jesus continua aí. E quem faz a vontade dele também permanece para sempre. Agora, de repente, o cara está aí, ó, perdeu tempo na vida inteira. Como aquele que eu falei para você que entra no gabinete com 40 anos, Deus é bom, pastor, porque Deus não existe, porque Deus não cuidou de mim, não estou conseguindo arrumar emprego, a porta se fecharam. Aí eu perguntei para ele, onde é que você estava quando tinha 18 anos de idade? 17, estava estudando o quê? Que profissão você estava se preparando para dela viver? Ah, eu estava zoando, pastor, como eu falei naquele sermão, estava comendo todo mundo por aí. Né? Pois é, agora com 40 anos, quer o quê? O que você quer da vida? O que você quer? Você jogou a sua juventude toda fora. Ficou de oba-oba, achando que a vida é só isso, só alegria. A vida é muito mais tristeza que alegria hoje, irmão. Bem-sucedido não é quem só tem alegria, não, é quem aprende a conviver com a tristeza. Vitorioso não é quem vence sempre, não, é quem sabe conviver com a derrota. E agora está velho. E vê que os anos todos passaram. Aí ele perdeu a vida inteira. Mas aí tem reencarnação, né? A gente foi infeliz nessa vida, a gente vai ter uma outra oportunidade. Isso é muito simpático. Meu pai morreu como o teu morreu.
E a gente vai ali e alguém fala com a voz do meu pai, estou falando do meu pai. Estou morrendo de saudade do meu pai, parece para mim, a mãe. Isso é maravilhoso. Essa incapacidade de lidar com a morte. Porque foi daí que nasceu a reencarnação. E nasceu onde? Lá no Éden. No Éden. Se comer, morre. Certamente. Tem um diabo que diz assim, certamente não morrereis. A gente não sabe lidar com a morte nem quando a gente não sabia o que era a morte. Então saber que eu vou voltar de novo, vou ter a segunda chance, quem sabe terceiro, quarto, é ótimo, mas a Bíblia diz assim, ó, ao homem está ordenado morrer 70, forçando bem 80, o que passa disso é o quê? Canseiro e enfado. E diz mais, ao homem está ordenado morrer? Uma. Chegou aos 40, irmão, passou da metade. Falta só a metade. E nessa segunda metade você não tem a mesma saúde da primeira, não tem a mesma oportunidade no mercado de trabalho da primeira, não tem a mesma disposição, teu sistema fisiológico já não produz tanto. Não adianta, você está aí com 30, então qualquer coisa que você faz queima tudo que é toxina e você fica enxutinho. Aí chega aos 35, 40, aí o sistema fica mais lento, slow motion, né? Aí até que mais banho, a barriga vai crescendo. Chega na fase do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor aqui, tá? Aí você olha para trás e diz assim, caraca, eu tô morrendo e nem vivi. A Bíblia diz que a gente só tem uma vida. Ou a gente é feliz nessa, ou a gente não é feliz. Ou a gente aprende a ser economista de nós mesmos, administradores de nós mesmos, ou a gente vai passar pela vida como passa grande parte dessa geração. Gente que nasce e morre sem ter vivido. Porque acha que a vida é zoeira a vida inteira. Eu acho que a gente tem que celebrar, que a gente tem que ir para os melhores cinemas, ver os melhores filmes. Você tem dinheiro para comer num bom restaurante, come. Vai namorar tua namorada, casa com ela, viaja com ela, vai passear, irmão, vai viver. Vai pisar na grama, vai abraçar a árvore como o cara do futuro da humanidade. Vai ler bons livros. Construa amizades que depois delas você se transforma num ser humano melhor. Vai viver a tua vida. Não precisa ficar enfurnado dentro de um templo. Agora, para você viver a vida, você não precisa se afastar do autor da vida. Porque se afasta do autor da vida, tua vida deixa de ser vida, passa a ser existência. Você não vive, você existe. E você vai se lembrar dessas palavras quando você amadurecer. Hoje talvez alguns fiquem com raiva, perderam a capacidade de ouvir. Não existe, irmão, uma segunda chance. Você só tem esse tabernáculo aqui para ser feliz. Você só tem esse corpinho, tem que tratar bem dele. Tem que caminhar de manhã. Tem que comer menos gordura. Tem que fazer reeducação alimentar. Você tem que ler coisas boas. Você tem que sentar com gente grande. Tem que sentar gente que valorize família, que valorize Deus, que valorize utilidade, ser útil para a vida de alguém. Que diga, não passe uma semana sem abençoar pelo menos uma pessoa. Não passe uma semana sem pelo menos se desligar da matéria para que você possa transcender e além, para que você possa continuar a fazer isso por muitos anos. Porque se viver só de zoeira, irmão, não adianta. Então o que Deus está falando para nós nessa noite, olha, você talvez tenha sido um filho pródigo e hoje está vivendo uma porcaria de vida. Mas se essa palavra faz você cair em si, Ele está dizendo, levanta e volta. Porque você vai ver que o papai está de braços abertos para te dar um grande abraço. E ele vai matar o melhor cordeiro, vai te devolver o anel de herdeiro e vai dizer assim, esse meu filho estava morto e reviveu, vamos celebrar. Tem que ser o primeiro fruto da consciência. Porque se você cai em si, mas não retorna, fica nessa de nhe. Eu vou falar sobre isso na próxima quarta-feira. Você vai ver que o retorno muitas vezes se torna impossível. Impossível. Termino dando mais um testemunho. Preguei sexta-feira num velório de um garoto de 17 anos. Eu batizei esse garoto. Conheço sua família desde sempre. Mudou-se daqui para São Gonçalo, ofereceram uma pedrinha de crack para ele dentro da igreja. Dentro da igreja. Aqui, há bem pouco tempo atrás,
pedi um policial da nossa igreja, que é delegado, para pegar um aqui dentro. E ele saiu direto para a polícia. Direto. Vivemos no Brasil uma epidemia de droga. Como eu preguei domingo passado, por que um jovem se refugia na droga? Porque a vida dele está uma droga pior do que a droga. De modo que a droga, para ele, não é droga. A droga, para ele, é paraíso. Inferno é viver sem ela. E quando é que a vida se torna um inferno? Quando a gente carnifica essa vida. Somos só um punhado de ossos, carne, movidos por sensações, tesões e desejos. Nos diminuímos em detrimento da formatação que Deus fez em nós. Que diz, criei filhos e os engrandeci. Ele está dizendo, eu te criei e te coloquei nesse tabernáculo pequeno aí de 1,80 m. Mas mesmo dentro desse tabernáculo eu te criei para ir além. Ir além. Transcender. Para fazer coisas ainda maiores do que aquela que ele fez, disse ele. Agora quando a gente se afasta do que é santo, a gente se diminui. E para alguém pequeno, são coisas pequenas. Foi mais ou menos isso que Jesus disse dos fariseus, né? Tu, quando orares, não seja como os fariseus que entram nas sinagogas e ou nas esquinas, ou em pulo, porque eles querem serem vistos pelos homens. Aí Jesus diz assim, o que para mim é terrível. Digo-vos que já receberam a sua recompensa. O que vocês querem? Nós queremos ser vistos pelos homens. Ah, é isso que você quer? É, então. Eis aí a tua recompensa. Poxa, o Dilson, esse cara é fera. Ao Márcio, ó, 10. Pois é. O que você quer, Márcio? É só a opinião do Dilson? Recebeu o seu galardão. Agora, quando Jesus disse, ó, os fariseus já receberam o seu galardão. Agora vocês podem ter mais do que aplauso dos homens. Vocês podem ter aplauso do céu. Você pode ser olhado por Deus, como eu tenho pregado naquela série de sermões de manhã, e ouvir de Deus, eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. E quando a gente é razão de alegria e orgulho para Deus, irmão, aconteça o que acontecer, porque nós não somos carnificados, somos espiritualizados, nós não somos mais reféns dessa matéria. Espero que você é bonito, obrigado. Espero que você é feio, amém. Espero que você é rico. Você acha? Amém. Espero que você é pobre. Amém. Espero que você é simpático, você é antipático. Você é inteligente, você é burro. Você se liberta do outro. Você se liberta da imagem. Você não precisa mais deitar no seu travesseiro de madrugada quando a tua companheira insônia chegar e ter que mentir para si mesmo. Não tem que ser um do lado de fora do portão e outro do lado de dentro do portão. Você pode ser exatamente quem você é no coração de Deus. Como é que eu paro de perder tempo na vida? Voltando para que é santo. Lembrando que o retorno precisa ser o primeiro fruto de quem adquiriu e recobrou a consciência. Se o Espírito Santo tem falado com você com essa palavra, irmão, e você reconhece que está longe, amém. O processo da cura começou a se estabelecer na tua vida. Agora não basta só cair em si, tem que se levantar e voltar para Pai, em nome de Jesus. Então volta para Ele hoje, amém, amados? Deus te abençoe, semana que vem a gente continua. Vamos aplaudir o Senhor?